Então, lá no nosso escritório, eu, o André e o João, hoje constituímos o núcleo rígido, os 3 sócios. Existem mais 3 estudantes que trabalham com a gente. Talvez eles venham aqui mais tarde, ou não sei. E eu queria muito compartilhar aqui. Eles também, o André, quando a gente estava fazendo esse projeto, o André estava entrando, né, André? Estava entrando no escritório. Quando a gente realizou esse projeto, havia um 4º sócio, que era o Jonathan, que hoje ele saiu do escritório, foi trabalhar no Herzog de Meuron e hoje ele vive lá na Suíça. Então ele deixou de ser parte do nosso grupo e está trabalhando fora do Brasil. Mas eu estou contando isso porque esse projeto ele tem um primeiro dado assim, que é muito importante. Foi talvez o primeiro momento, isso foi 2006, novembro de 2006, onde de alguma maneira, de certa maneira, a gente um pouco conversava lá entre nós. A gente não adiantava ficar lá parado no escritório esperando por uma demanda. A gente achava interessante buscar uma forma de se manifestar que não era só o concurso, que não era só um trabalho, um edital de concorrência pública, tipo uma escola do governo do estado, ou uma casa. A gente estava naquele momento tocando a obra dessa casa no Morro do Querosene, que era, imagina, uma demanda familiar. A gente cobrou R$0 do meu irmão para fazer um projeto. E ganhamos R$0 para fazê-lo. Então, não tinha muito... E aí eu lembro que naquele ano a gente um pouco fez um projeto assim, que andando pela cidade, percebemos que havia um vazio urbano numa trajetória cotidiana. A gente saindo do escritório para ir almoçar, voltava do almoço, ia para o almoço, voltava do almoço, e notamos um vazio urbano e tinha lá uma placa vende-se. Ligamos para o proprietário e falamos, a gente gostaria de fazer um projeto, ou fizemos o projeto antes de falarmos com o proprietário, que era um edifício ali na Rua Arthur de Azevedo. E, simultaneamente a esse trabalho, nos procurou, ou havia já nos procurado, o Zé Casarim, que era um dos participantes do que se chamava Movimento 1, do qual fazia parte a AXP do Zé Casarim, a Ideias Arvos, do Otávio e do Felipe agora, e a CPA, uma construtora, e ainda um grupo de investidores que tinha uma sigla que... CP3, talvez. Eu adoro contar uma história, que é muito divertida, com o Otávio, que antes da gente iniciar esse trabalho, acho que foi antes desse primeiro estudo, a gente veio visitar aqui as 2 casas. Tinha uma fábrica que consertava geladeira ali, nem sei se existe mais, que a gente ficou vendo geladeira também, antiga. E a gente comentou com o Otávio en passant que era muito legal essa topografia, a ideia de... Não existia ainda aquele terreno que depois conecta a Rua Simpatia, a Rua de Baixo, do Vale, a Rua do Rio, né? Mas a gente já era notável, a gente entrou na casa, ainda existiam casas aqui, e era notável a topografia acidentada, típica da Vila Madalena, típica dessa região da cidade, típica do Mar de Morros, típica do assoalho original, primitivo da cidade de São Paulo. Então nos parecia assim, a gente comentou com o Otávio, é muito importante, independente de quem faça o edifício, de que não se repita a solução desse edifício. Aí a gente apontou um edifício que está ali do outro lado da rua, onde o edifício ocupa tudo isso, mas você faz um volume fechado para a rua de baixo, etc. Infelizmente, a atual legislação, e felizmente o novo plano já vai mudar isso, não permite, por exemplo, que você tenha 2 aberturas. Você não pode abrir para 2 ruas. Você tem que eleger a rua secundária não pode ter abertura, enfim. Então isso acontece, por exemplo, no edifício Box, acontece, por exemplo, nesse edifício
recém-entregue, que acho que é um mix, ali na Rua Fidalga, Aspicuelta. Acontece num edifício também que não é das Arvos, entre a Inácio Pereira da Rocha e a Rua Fidalga, o que é muito triste, porque você vai inviabilizando ou vai impossibilitando que a vida transcorra de uma maneira mais natural na nossa cidade. Não tem sentido fechar qualquer coisa com um muro. Depois a gente conta aqui todas as ideias relacionadas ao muro, a grade, era um guarda-corpo, etc. Então, eu estou falando toda essa história porque desde o primeiro estudo, a grande questão para a gente era como evitar de fazer uma arquitetura que subtraísse do usuário e também do transeunte, mesmo do cara mais incauto, mais desapercebido possível, o cara que está andando na rua, que existe uma topografia sobre o qual ele caminha todo dia, que é uma situação de vale, que você poderia ver o outro lado, que isso aqui é uma vertente, que tinha um rio ali embaixo, e que, de alguma maneira, haveria uma certa transparência para quem está na rua em relação a um subsolo não fechado, enclausurado, um depósito de carros. Claro que o piso inferior aqui é destinado aos carros, mas se a gente depois puder caminhar somente pelo térreo, por essa área mais aberta, a gente se preocupou em fazer o mesmo piso do térreo, o seu piso do lugar onde os carros param, porque apesar de ter lá a demarcação das vagas, que fazem parte da propriedade de quem é proprietário de uma unidade, mas poderia acontecer uma festa lá embaixo. Originalmente o projeto, isso aqui era aberto, não era exatamente essa geometria da laje, aí por exigência também do plano diretor vigente, naquele momento era obrigado a ter um espaço de lazer no pavimento térreo e que nos obrigou então a fechar mais essa laje, inclusive alguns artifícios, que colocar aquele gradil que não havia. Foram conquistas mediante derrotas que o projeto que foram aparecendo no processo do projeto, porque também tem toda a dificuldade, né? Se vocês olham assim, é um terreno, um polígono irregular, não é aquela propriedade definida e clara com a qual a gente está habituado de trabalhar, dois lados paralelos, duas testadas paralelas, coisa retangular. Talvez isso não seja tão interessante, mas a Vila Madalena, por essa geometria, topografia, parcelamento do solo, ela tem essa sucessão de terrenos e áreas irregulares, e trapézios, polígonos, geometrias completamente singulares que também um pouco condicionam a solução do projeto. Acho que só para resumir um pouco esse começo, então a primeira solicitação da Ideias Arvos nesse início era um estudo para esses dois terrenos, que era de duas casas como essas, e aí tinha um problema de área, que obviamente não fechava as contas dele. Ele via que era possível ocupar, porque mesmo em dois terrenos já era um polígono bastante irregular, com os quatro lados variados, e aí eles cogitaram a possibilidade de comprar esse terreno do fundo, vamos dizer, que deixaria talvez mais esquisita a forma perimetral do terreno para a gente fazer o projeto, mas que, enfim, ganhava uma margem para a gente verticalizar, dizer, o que era interessante para eles, até a altura do gabarito, que era os 25 metros. E, na verdade, as primeiras ideias do projeto tiravam um pouco partido, vamos dizer, desses recursos obrigatórios, então 5 metros na frente, quase como um jogo de offsets. Vamos dizer, o próprio desenho que vocês vão ver, acho que é a hora desse vazio, dessas passarelas que conectam as unidades, na verdade ela acomoda, vamos dizer, uma tangente de um círculo que deveria estar localizado, vamos dizer, no térreo. Aí é por isso que a gente cresce nessa grade. Aqui tem um diâmetro de 10 metros de céu que deveria ser garantido no pavimento térreo. Vamos dizer, isso hoje não é mais assim, mas muito
da própria volumetria do prédio foi aparecendo em função das restrições urbanísticas daquele momento. Vamos dizer. O prédio ele tem um pouco a forma como esses paralelismos às testadas principais, eu acho, e a questão da organização do terreno também. Então ele sobe, vamos dizer, o máximo que é possível, que é 1,5 metro, vamos dizer, da média do meio-fio, vamos dizer, isso para ser considerado como um térreo. Então, acesso na rampa. Isso, de alguma maneira, a gente tem uma escavação muito reduzida para esse primeiro subsolo. Vamos dizer, é a única escavação mais tradicional, vamos dizer, com cortinas e etc., fica no segundo subsolo, onde estão locados, acho que a maior parte dos carros, e que se conecta quase que em nível com a rua Medeiros de Albuquerque. E aí tem um pouco essa coisa aí de também espraiar um pouco esse programa mais condominial nesses 3 níveis até lá embaixo. Aqui essa chegada, que é onde até hoje, isso foi imaginado como um salão de festas aberto, mas que acontece uma ocupação como essa, assim, provavelmente as reuniões de condomínio acontecem sempre aqui. Acho que a gente não sabe de outros tipos de ocupação. A piscina é essa parte do solário, e lá embaixo, junto a um pomar que eles acabaram criando, fazendo a conexão direta com a Rua dos Fundos. Estava em 2006 ensaiando uma série de projetos, tanto na Casa do Querosene, no Museu do IFAM, Museu do Ouro, a ideia de construção de um núcleo servidor muito claro. Então, o primeiro projeto era um núcleo servidor, ficava onde está ali ainda o núcleo servidor, mas que estendia de cabo a rabo até os limites possíveis dos recursos obrigatórios, e os espaços vazios ancorados nesse núcleo servidor, e o acesso era uma ponte. Então, tinha essa praça rebaixada, uma única ponte que vinha lá da rua até aqui onde a gente está, e esse lugar que a gente estava, na verdade, era a ponte que acessava, ou que também ofertava um acesso para o núcleo servidor. E ainda tinha uma outra ponte mais abreviada, vamos dizer assim, que o cara mais rapidamente poderia chegar no elevador. Então era um térreo quase que esvaziado. Não tinha o espelho d'água, não tinha nada. E a ideia de ter um jardim rebaixado e você estar na altura da copa das árvores, de não ter muro, né, de fazer um arrimo e o muro para baixo, a gente insistiu até o fim do guarda-corpo, como o edifício Louveira possui há 60 anos, sem nunca nada ter sucedido de errado com quem mora lá no edifício, etc. Então, esse primeiro estudo eu gosto de lembrar dele, porque foi muito legal, que foi o primeiro elemento de interlocução com o Movimento 1. E quando a gente teve a notícia em janeiro de 2007, que seríamos contratados para fazer o prédio, etc., e, portanto, ficamos muito felizes, porque, de certa maneira, foi um fruto de uma certa arrogância da nossa parte. Nos arrogamos e fomos atrás. Aí houve já a notícia de que tinha anexado o terreno, que seria outro estudo, e a primeira coisa que o Casarim falou para a gente: olha, vocês não entenderam nada, está tudo errado o projeto. Isso que ele falou para a gente. Porque na cozinha não é para estar... porque nesse núcleo servidor ficavam as cozinhas, os banheiros. Não tem que ter cozinha. Não. Eu falava assim, como assim, Zé? Não estou entendendo. Aí a gente foi finalmente para a primeira reunião eu não sei, agora eu confundo um pouco, né, porque o Itacolomi, a gente fez 32 estudos preliminares. Acho que o Simpatia foram 16 estudos preliminares. E essa é a parte que, apesar de soar assim como rara, talvez a parte mais interessante dessa parceria com o movimento, com as árvores, porque depois do Movimento 1, aí eu acho que a figura das árvores e do Otávio começa a ter um certo protagonismo, porque o Zé Casarim era apenas um dos caras dentro dessa equipe que promovia, vamos dizer assim, a venda, a comercialização, mas com quem a gente discutia diretamente era
o Otávio, o Felipe, muito num comecinho lá. Hoje eu nem sei dizer como que é a estrutura deles, porque desde 2008 a gente não tem mais feito nada com eles. Mas foi muito interessante, porque foi um processo muito bacana, assim, idas e vindas, era toda semana. Então, se foram 16 estudos, eu ousaria dizer que foram 16 semanas. Então, todo dia era um estudo, um novo estudo, até a gente chegar nessa geometria final, nessa ocupação, nessa solução final. Eu diria que foi um processo muito interessante. No final, qual era a demanda das árvores? Eram 2 vazios. Esse vazio sob o qual a gente está, um vazio de 108 metros, 110 metros quadrados, onde você tem um único pilar ali no meio. Então, você adquire um vazio e faz a ocupação desse vazio. A gente imaginava também, com uma certa animação, obviamente isso não aconteceu, poderia acontecer uma não ocupação, ocorrer uma não ocupação. Um artista comprar e não fazer nada, vir aqui trabalhar, fazer um escritório, sei lá. E lá do outro lado, um outro vazio, de um pouco 10 metros quadrados menos. Né? Essa geometria ela já existia desde o primeiro estudo, que era assim, esse vazio tinha a vista do vale, da vertente oposta do vale, perdão, esse vazio não, essa unidade. A outra unidade também teria. Aquela unidade tem a rua Simpatia, essa não tem, mas ela tem uma contrapartida, que é uma vista incrível, que a gente chamava de permanente, apesar de nunca termos aventado a possibilidade disso que está acontecendo, mas então a gente vendia o peixe durante o projeto dizendo é uma vista permanente. Ali também ele tinha uma outra relação que nos parecia interessante com a rua, que esse não teria, mas esse era menos barulhento, porque ali eventualmente passa um carro, enfim. As contrapartidas, no final, equilibravam as soluções em decisões. Decisões assim, de que lado eu vou ficar. Ambos os lados têm os seus encantamentos e os seus problemas. Então, nos parecia que, no final, virava uma solução integral e justa. Então, e aí esses 2 vazios, né, eles eram complementados por outros vazios, que é esse vazio central, que você não ocupa, mas que organiza, é onde você circula, é onde os elevadores, né, notem que os elevadores estão para fora, eles saem fora, você nunca entra dentro e sai dentro. Tem essa relação de estar fora, mas não fora dentro, típico da arquitetura brasileira, típico, muito relacionado ao nosso clima. Nos parecia importante nesse momento afirmativo do movimento 1, não repetir soluções tipo saguão de elevador eternamente sem luz, aquelas coisas que o mercado imobiliário faz em demasia. Então, parecia interessante ofertar encantamentos como esses. Se a gente conseguir depois subir, por exemplo, num dessas varandas, vocês vão ver que a gente, inclusive, transporta esse pavimento do térreo, da calçada, do subsolo, para essas varandas, para deixar bem claro que ali é uma área externa. Depois, vocês podem notar também que, até antes do edifício ser ocupado, a gente teve que aparecer um problema, que a gente não anteviu, era a questão de chuva, de vento, etc. A gente teve que fazer, a gente que projetou uma proteção ali, meio que tivemos que fazer aquilo da noite para o dia para poder ocupar, vamos dizer, a primeira ocupação do edifício. E aí eu acho bonito porque esses 3 vazios, os vazios que são preenchidos e o vazio que é o vazio que organiza os 2 vazios a serem vividos, eles se relacionam com os outros vazios, que são os vazios urbanos, que é o vale, é o volume de espaço que o vale, esse momento que
a terra desce, tinha um rio ali embaixo, essa rua inunda, sempre vai inundar, né? Não tem jeito. A gente vive numa cidade das águas. Então é um vale que a gente achava muito interessante que fosse de alguma maneira assimilado por quem mora, por quem não mora, por quem está naquela rua, e o vazio urbano de uma rua típica da Vila Madalena. Essa rua aqui de baixo, apesar dela ser interessante, ela é muito árida, né? Não sei se vocês repararam que quase todos os prédios negaram essa rua, porque tinha um córrego aí. Então é uma rua realmente pouco vivida. Agora que existe uma ala de comércio na rua, e isso também foi uma das razões pelas quais a gente, durante o processo do projeto, quis ensaiar uma coisa que nos parecesse simpática, que é o seguinte: por que raios, por que sempre você tem que... Você é o proprietário, tudo bem, mas por que você sempre tem que delimitar a tua propriedade no limite? Por que você não... Então, a gente ensaiou aqui, e propôs, e foi aceito de primeira, recuar o fechamento e fazer uma pracinha para essa rua, entre aspas, morta, para ver se essa rua... Tinha uma árvore que está ali, e a gente deixou a árvore para fora, fez um banco em volta da árvore. Tinha um boteco ali do lado, que é o Canto Madalena, que ainda existe. Então a gente falou, pô, é uma praça, o cara vem aí, senta aí, é uma oferta, é uma gentileza urbana. Então é muito legal que são movimentos de gentileza urbana que o Otávio é um dos grandes defensores assim, desses pequenas oferendas, vamos dizer, que não custam nada, sabe? Notem que o vidro está aqui. Num primeiro momento, a gente queria que todo o fechamento estivesse aqui. Só tivesse um guarda-corpo para o cara não despencar lá da calçada no jardim, sair rolando. E ao mesmo tempo, ele poder pegar uma fruta. Então... E aí depois teve que aparecer, aí durante o processo do projeto, não, tem que fechar, tem que não sei o quê. Mas ficou um fechamento, foi muito legal, porque a gente discutiu o tempo todo, nos parece que é um fechamento transparente. Claro que é uma barreira. Não é que a gente não queria fazer barreira, mas existiam os fechamentos, mas eu não queria... Não queria repetir uma agressividade típica da nossa cidade, que é essa coisa que eu coloquei anteriormente, já contra a insegurança, mais segurança. Acho que contra a insegurança é outro discurso. Contra a insegurança são flores e boa vontade, porque senão a gente só faz uma cidade do ódio. E é muito legal que as árvores nesse projeto e no outro que a gente fez com eles tenham entendido tudo isso e compactuado. Nesse sentido, por isso que essas reuniões são importantes. Eu fico lembrando, rememorando esses processos. Às vezes falava assim, Madonna, mas semana que vem eu tenho que viajar, não aguento mais fazer o projeto. Mas você tinha que fazer o projeto e tinha que estar lá nas árvores, senão você perdia Aí eles não admitiam que você se ausentasse de uma reunião de projeto. Os momentos mais sublimes nesse processo, eu lembro até hoje, é quando eles ligavam e falavam assim, semana que vem não vai dar. Aí você tinha mais 7 dias para pensar um pouco mais, porque você tinha 7 dias para pensar. Às vezes eles falavam assim, a gente quer agora que você repense o projeto integralmente. E era super... Chegava uma hora que você não tinha mais de onde tirar. Que nem quando você está nadando na piscina e o professor fala, agora mais 75 metros de borboleta, e você não está quase afundando na piscina. Então era um pouco... Era isso. Você quer... Acho que só A gente fala da obra depois.
Acho que só ressaltar essa coisa das unidades, que, diferentemente do que eles vinham propondo inicialmente, as Arvos tinha, naquele momento, uma experiência de um edifício de distintas unidades. O prédio do Emberê, cada unidade é uma tipologia de duplex, simplex, mas são, sei lá, 14, 15 plantas totalmente diferentes. Ela dá uma variedade que é interessante para o perfil de morador que eles ainda não tinham muito claro quem era. Eles estavam começando a mapear, e aqui era justamente o contrário. Eram 13 unidades vazias, mas que admitiam qualquer arranjo interno, uma vez que as instalações todas de esgoto corriam por fora. Você teria quase como uma regra, as janelas paralelas, as aberturas mais que as janelas paralelas às ruas principais, definidas e fixas. E essas duas laterais aqui, elas tinham, uma possibilidade de receber uma a 4 aberturas. Aí, conforme o arranjo de planta de cada um dos projetos, isso acontecia. A gente fez, para aprovação do projeto, 2 tipologias, né? Um apartamento de 1 dormitório, um apartamento de 2 dormitórios, um apartamento sem dormitório, que seria um espaço total. Também, acho que não sei se chegou a ter um executivo, mas também tinha essa flexibilidade. Cada um foi adaptando conforme as suas necessidades. Acho que nenhum deles seguiu os projetos que a gente havia esboçado. Isso ficava no escritório de vendas, então os caras, quando compravam, falavam, o que tem aí, o que eu posso fazer? Mas cada um pegava o teu arquiteto, alguns eram arquitetos e acabaram reformando, mas isso acho que era um dado que também possibilitou essa variação um pouco de produto que as Arvos estava naquele momento imaginando. Acho que eles ficaram loucos porque eles tiveram que coordenar 13 equipes distintas no fim da obra. Eles estavam terminando, que era a parte condominial, estrutura, acabamentos externos, e aí coordenando internamente equipes distintas que os moradores foram trazendo. Assim. Difícil, né? Isso deu problema no certo processo da obra. Tanto é que nunca mais isso se repetiu. A Coloni tem flexibilidade? Tem, mas a planta é essa. A gente entrega pronto. No apartamento a gente coordena isso. E a equipe que fazia as unidades, as 3 unidades, era a equipe acho que eles da ajudou. própria construtora. Mais ou menos. Eu acho que eles Ou coordenavam. cada um vinha com um empreiteiro cada um vinha seu. Com um empreiteiro, mas sob uma coordenação da CPA. Ah, entendi. Alguns, né? Fazer uma compatibilização básica, assim, a exposição das coisas, mas na verdade cada um tinha o seu arquiteto, decorador, enfim. A gente teve uns dados. Bem confuso, né, mesmo? Não, olha, para piorar a confusão, a gente ensaiou coisas aqui assim, depois vocês reparam aqui, foi bem complicado. A gente imaginava que chegaria num grau de liberdade que o proprietário poderia escolher o lugar da janela. Tinha um grid, ele escolhia. Então ele tinha uma área onde, por exemplo, essa unidade poderia ter até 5 janelas, aquela poderia até ter 3 dispostas, só que a gente bobeou porque a gente não fez uma coordenação modular, não era assim, aqui, ou aqui, ou aqui, ou ali. Era assim, aonde bem ele entendesse. Então vocês vão notar que ali, 3 centímetros. às vezes ela está alinhada assim, ó, parece que foi um erro de execução. E a gente não pensou também. Aí a gente fez a perspectiva, a gente fez uma elevação. Não, a elevação era genérica, mas a perspectiva era tudo bonitinho, tinha essa modulação, porque você nunca imaginou. Eu falei, claro, o cara de cima nunca ia conversar com o cara de baixo, enfim. Mas eles escolheram o lugar da janela. Sim, vocês vão olhar. Poderia não ter janela, você poderia não quero janela nenhuma. Acho que tem um que não tem. Tem casos que não tem janela. Tem um embaixo que não tem janela. Acho que é um cara que tem um quarto só. Então tinha essa flexibilização. E todas as instalações, depois a gente anda aqui pelo térreo, todas as prumadas de esgoto, elas correm externas ao edifício. São essas tubulações que às vezes elas não são nem utilizadas, se não tem nada plugado nela, é porque
ela não é utilizada. Ninguém conectou um banheiro, por exemplo. Obviamente, quase todas são utilizadas. Aquela é a de água pluvial, tem outra de água pluvial aqui, mas tem as tubulações de esgoto, que são... E ainda existe uma outra prumada, que se a gente puder subir, vocês vão notar que é uma prumada de servir... um shaft, né? Um duto onde tem todas os equipamentos de ar-condicionado, de água quente, os hidrômetros, hidrantes, que se conectam com o reservatório superior, com o reservatório inferior, com o gerador. Que está aqui na planta. Aqui nos desenhos, né, existe esse croquis de uma fase anterior do projeto, onde esse terra era mais aberto. E aí o projeto mais pronto, vamos dizer, acho que isso aqui é um desenho que advém do projeto executivo, já tem estrutura resolvida, etc. Notem, né? Agora eu não sei precisar, porque eu juro, eu não entrei em todas as unidades. A gente vinha aqui no período que estavam fechando os apartamentos, porque ainda estava rolando obras comuns. Então a gente vinha e, por curiosidade, entrou em alguns apartamentos. Depois de pronto, eu só entrei em 2 apartamentos. Da síndica, que morava aqui nesse bloco, não lembro se era nesse primeiro ou no quarto, e na cobertura que eu vim esse ano do lado de lá. Mas aí varia, por exemplo. Todas as instalações correm pelo forro. Pelo forro não, pelo teto. E inclusive a hidráulica. E aí você desce, o esgoto corre, como você tem uma laje plana, sem vigas, né, só vigas no perímetro, todas as instalações, todas as partes sanitárias, elas têm 15, 10 centímetros de elevadas em relação ao piso do apartamento, e aí esse esgoto sai diretamente nas prumadas externas. E aí tem isso que eu ia falar, Pedro, tem gente que fez forro, tem gente que deixou tudo aparente. Então eu não sei dizer exatamente como cada unidade ficou. Mas está dentro do apartamento? É elevado dentro do apartamento? O banheiro, onde tem um banheiro... Então, se eu quiser reformar meu banheiro, eu não preciso pedir por baixo. Não. Você pode comprar uma unidade, tem uma venda aí, tirar tudo e refazer, porque eu acho que, inclusive, todas as divisórias, eu acho que são de drywall, são de gesso, acartonado. Pode ser que um ou outro sujeito tenha feito uma alvenaria. Mas uma das questões que está aqui no projeto, a gente, lá embaixo, tinha uma lavanderia, porque a gente não sabia se os camaradas iam fazer área de serviço. Era uma opção. Na verdade, não era uma opção, tinha uma oferta. Se você quiser, não faça a área de serviço individual, porque tem uma lavanderia lá embaixo. Você ia destinar, vamos dizer, um apartamento que tem uma área bem enxuta, 100 metros quadrados, você ia deixar 5 a 10% de uma área para uma lavanderia que o prédio poderia oferecer como serviço. Máquinas de lavar, de secar embaixo, mas todos, acho que, apartamentos acabaram fazendo. A gente já tinha até no projeto, né, João? A lavanderia ficava lá embaixo, nem sei o que, na verdade, eu nunca desci lá embaixo. Claro que a gente desce lá embaixo, mas depois a gente tenta ver o que aconteceu. Mas a lavanderia ficava lá no jardim e a gente chamava de lavanderia e tanques, e aí uma estante de livros, que era a ideia de ter um sofá, e você ia lavar lá, e aí teria uma biblioteca condominial para você ler um livro. Foi logo que eles se mudaram, foi acho que fim de 2010. A gente passou para visitar a obra com o Solano Benítez, estava tendo uma reunião de todos os moradores aqui. É aquele constrangimento. Moradores. Falou, gente, é a sua oportunidade, o arquiteto está aqui, qualquer coisa que vocês quiserem reclamar. Eu falei, eu só vou levar o arquiteto paraguaio para conhecer ali embaixo a piscina e já volto. Aí a gente veio saindo pela outra porta, porque... Mas teve uma coisa muito legal dos moradores, que eles se reuniram e repensaram uma série de coisas. Tinha um projeto de imobiliário, ia ter um funcionário full-time. E aí foi perguntado se pode abrir. Eles mesmos falaram, a gente quer... Eles inventaram um sistema aqui bem interessante. E eles têm, sei lá, um crachá que eles abrem uma porta lá embaixo para ir no supermercado, na farmácia. Senão o cara tinha que ter... E eu não sei se é proibido, é uma coisa meio assim. Agora acho que eles vão poder abrir oficialmente. Não foi pensado para ter um acesso lá embaixo, mas... Saída de manutenção
banheiro, jogar folha ali fora, alguma coisa Mas assim. ir no supermercado, que fica ali do lado. o Muito... sacolão, Ou no bar, no sei bar. lá. Mais divertido. Ou no Né? carnaval que passa. Isso, passa aqui, né? Passa. Que mais? E essa piscina aqui, né? Que aqui no porte, ela tá o quê? Ela tá apoiada nas empenas laterais. Né? A piscina aqui, que está aqui no corte, são duas vigas que vencem um vão de 10 metros. Então... Oi? Porque esse terreno é muito estreitinho. Por isso que a varanda ela tem esse formato, porque corresponde aos 2 recuos obrigatórios de 3 metros, tinha 9 metros de largura, você tem 6 metros de profundidade. Acho que quantos metros quadrados tem essa varanda? Uns 10 metros quadrados. E tem uma outra curiosidade, essa varanda originalmente era uma estrutura de concreto. O que aconteceu? Para realizar uma varanda como essa em concreto, você constrói de baixo para cima. Então você faz essa primeira laje, faz a varanda, põe o pindural, o tirante, aí ela está escorada. Até completar os 9 andares, seriam necessários 9 meses de escoramento. Esse escoramento é alugado, etc. E aí, num determinado momento, houve uma reunião onde se inverteu a lógica. Nos apresentaram a seguinte solução: se fazermos essa varanda em aço, a gente faz ela de cima para baixo, não é necessário um escoramento de 9 meses, lá. Obviamente a gente concordou e aí houve uma alteração de desenho de projeto. Uma coisa que eu sempre fico aflito quando eu passo lá, outro dia eu liguei, a gente fez uma outra obra com o Paulo, o pessoal que fez a estrutura metálica aqui, eu falei: Paulo, eu estou muito aflito, porque toda vez que eu passo lá na rua de baixo, eu vou levar as crianças na escola, eu vejo uns vasos na ponta. E aí eu esqueci de falar com o Antônio César. Falei: pode pôr um vaso lá? Ele falou: não sei, não é recomendável. Eu sempre passo aqui e falo: ainda não caiu, mais um dia, ou menos um dia, ou mais um dia, menos um dia, mais um dia. Que é super bonito pôr vaso aí, mas meu Deus do céu. Porque vaso, né, terra é 1 tonelada, a densidade da terra é 1,6 tonelada por metro cúbico. Você põe um vasão, é 1 tonelada, você põe na ponta. Então tem que avisar, tem que mandar uma carta. Eu esqueci de falar com o Antônio César, vou mandar um e-mail para o Antônio César. Tem que pôr mais para cá o vaso. E pôr só aqueles violetinha, né? Hã? Qual? É. É porque é o seguinte, esse pilar ele morre aí. Porque se esse pilar ele continuasse até a fundação, você inviabilizava a garagem. Então esse pilar aqui, ele recebe uma viga de 1,5 metro de altura de transição, que está apoiada nesse pilar e lá no muro, lá num pilar que está lá no muro. Então, pelo corte aqui vocês podem ver, ó. Depois ele é um pilarzinho. Aqui, ó. Aqui tem a viga de transição. E esse pilar aí, ele morre nessa viga de transição. Ela, inclusive, ela está no limite. Não, ele morre na garagem. Não, ele vai embora, né? Aqui, ó. Ele morre no subsolo. No segundo subsolo, é. É melhor eu ficar mais pra esse lado de lá. Não. Mas olha o tamanho da viga, nosso tamanho. A viga tem 1,5 metro de altura. Eu acho que uma coisa que também acho que seria, já que a gente falou da largura da piscina, que esse círculo que eu falei de 10 metros, normalmente as pessoas ou jogam no recuo frontal, 10 metros, que viabilizaria as 2 unidades com dupla orientação, ou no fundo. O problema é que o terreno do fundo só tinha 9. Porque senão a gente poderia não ter esse gradil, a ocupação poderia ser com vazio também. Vamos dizer, isso daí só tem o espelho d'água e esse gradil metálico, porque a gente precisa de um
circunferência de 10 metros de diâmetro de céu garantido permanentemente. A gente achava, né, isso que o João está falando, a gente achava mais bonito isso aqui como um elemento solto, né? Se vocês imaginam que não tinha nada disso aqui, parecia que era mais interessante. Mas a porcaria do círculo não cabia ali, porque o terreno... Não sei por que fizeram o terreno de 9 metros. Porque, obviamente, esse círculo foi inventado pelo lote mínimo com 10 metros de frente. E também, como o João falou, ele não cabia lá na frente porque no triptyque eles conseguiram fazer lá na frente. Então eles era um terreno muito maior, eles recuaram o prédio inteiro. No triptyque, quando eu digo no triptyque, não no... Parece que lá no edifício Fidalga do triptyque. Tem outra coisa interessante, não foi comentado, vocês não perguntaram, mas já perguntaram quando a gente chegou. Aqui, esse primeiro volume, né, aqui tinha um jardim mais vivo, mas tudo bem. A casa do caseiro, como eles chamam o zelador. E a gente, como ele é a entrada do edifício, ele tem abertura para lá e tem uma varanda para cá, que não aparece aqui. Dá para ver aqui na plantinha, dá para ver a varanda aqui. Ele vidro branco. Não tinha esse vidro branco, mas apareceu. Tudo bem. E aí apareceu, portanto, uma parede cega para a rua. E desde o começo a gente propôs para o Movimento 1 que a gente queria fazer um mural de um artista aí. Então a gente tinha feito já tinha uma experiência com um grafiteiro, que foi o Espeto, numa obra. A ideia era chamar alguém, assim. E a gente chamou um colega do João, da FAO, André Sandoval, que é um excelente ilustrador. E ele fez vários estudos. Foi uma coisa que o pessoal comprou de primeira. E é uma obra de arte, eu diria, que está ali. Porque ele fez no estúdio dele, foi tudo pensado, são placas de fibra de cimento, cimentícia. Ele pintou tudo aquilo, veio, instalou, é uma obra de arte. E é muito bacana que as Arvos continuou fazendo isso, né? Tem coisas maravilhosas. Eu acho aquele painel do João Nietzsche uma das coisas mais sensacionais no edifício Box. Uns vergalhões de aço que geram umas sombras. Ele é maravilhoso. Tá? Se vocês quiserem depois... Eu não sei das as outras obras de arte, eu não tenho... No Itacolomi a gente chamou a Kimini para fazer um volume de ladrilho hidráulico. Então eu acho que é muito legal as Arvos um pouco procurar promover essa integração entre a arquitetura e a arte, que é uma coisa que rolou muito. Você pega o bairro de Genópolis, tem muito. O mesmo, né, quantas obras do Clóvis Graciano existem pela cidade, inseridas em edifícios da cidade. As Arvos, de alguma maneira, comprou essa ideia, o que é uma coisa muito legal. Depois vocês olham lá o mural do André. E o Álvaro, bom, aproveita então para fazer esse contraponto então com esse edifício da Itacolomi que vocês fizeram agora. E, bom, não sei, a gente ouviu aí nas coisas que tá tendo problema de venda, se você souber de alguma coisa também para falar disso, porque eu acho que é interessante isso tudo. Não sei, porque talvez não seja reflexo da arquitetura, deve ser alguma coisa do terreno. Eu também, a gente sabe que tem dificuldade, acho que em relação à venda, não sei, a gente não é a gente que vende, né? Mas eu acho que talvez seja um pouco em virtude da área, não sei muito bem. O Itacolomi foi a segunda e última experiência que a gente teve com as Arvos, infelizmente. Mas foi interessante também, porque era um desafio muito grande projetar ali num bairro consolidado como Genópolis. Na verdade, a gente tremeu na base quando eles nos convidaram. Era um desafio, claro que era estimulante, mas nos parecia muito mais fácil atuar aqui, por exemplo. Você tem um pouco muito mais facilidade e era do lado de um edifício do Vitor Reiff, que a gente particularmente acha muito bonito. 2 edifícios do Reiff que são incríveis. Um
Itacolomi, um na Sergipe. E era um terreno muito estreito, era tudo muito difícil, não tinha muita escapatória. Eu acho que isso reflete um pouco essa dúvida até que eles tinham, porque eles tinham um mercado já se consolidando nessa área da Vila Madalena, que eles sabiam qual era a demanda, eles estavam indo para um bairro. A impressão que dá hoje é que, qual que é essa demanda? Será que é mesmo apartamentos de 200 e tantos metros quadrados? Sei lá, no começo, os primeiros projetos eram unidades, sei lá, de 120 e 80 metros, que na época a gente falava, isso é uma carência desse bairro, vamos dizer. Ou você compra um apartamento de 180, 200 metros quadrados, e vai custar uma fortuna. Quem quer, estudante de medicina Santa Casa, vem morar em São Paulo e quer morar num apartamento relativamente novo, tem as opções dos flats que tem em Genópolis, mas desde o começo a gente tentava falar, gente, é mais fácil você fazer 13 apartamentos menores, você vende metro quadrado. Metro quadrado, o resultado é o mesmo. Unidades, 250. A conta, no fim, para você é a mesma. Tinha um estudo muito legal para Itacolomi, que agora estou lembrando. Hein? Lembra, João, que a gente fazia meios níveis, então tinha o apartamento maior de frente para Itacolomi, com pé direito duplo, e o apartamento menor no meio nível para o fundo. E a gente chamava isso de estúdio, que era um pé direito duplo, que dava os 80 metros quadrados, era 40 metros quadrados de planta vezes 2, pé direito duplo, você podia ocupar depois. Então a gente imaginava assim, um artista, um solteiro, um arquiteto, a gente, um escritório, a gente imaginava assim, o fulano compra um aqui e compra depois outro ali, e vai trabalhar, pega meio nível, tem um estúdio, faz joia, sei lá, designer. E aí tinha um outro lance que o cara saía no jardim, né? Ele saía na varanda, a varanda era aberta, ele abria para a Rua Sergipe. Então a gente foi... Como as áreas não eram iguais, que hoje eles são iguais, então a caixa de elevador está concentrada bem no meio do edifício. Nessa versão a gente alinhava a caixa de elevador com o vazio da Sergipe entre os dois prédios. Você sempre saía do elevador, como aqui, para fora, olhando tinha a vista da cidade, ou você ia para a esquerda no apartamento menor, no fundo do terreno, ou você ia à direita para o apartamento frontal. Que era meio nível, né? Sim. Mas você saía, você tinha uma vista, acho que tinha uma leitura do lugar também inusitada, assim, que nos pareceu interessante. Mas aí, vamos dizer, a própria Zarvos e o Movimento 1... Era Movimento 1 ainda. As Zarvos e a AXP naquele projeto acabaram se separando. A obra parou inicialmente. As Zarvos se encontrou um outro investidor, que é quem terminou a obra com eles, que é a Mas tem uma coisa interessante lá que a gente conseguiu realizar, que é o térreo também, que promove essa relação com a cidade. Isso tudo sempre também muito defendido por eles, o banco lá na frente. Você não tinha tanta, lá era mais árido, né? Claro, era sensacional, mas era um lote com uma testada de 12 metros. Não tinha muito o que fazer. O terreno muito profundo, então... Os gabaritos iam também... Não, eu queria fazer uma pergunta. Não sei, eu queria entender um pouquinho por que foram feitos tantos estudos, né? Se é normal dentro do trabalho de vocês isso, Não. Que eu acho é um número, 32 estudos é estudo pra caramba. E só para entender se era, na verdade, uma dificuldade do escritório de tentar captar a informação deles, ou uma dificuldade deles de definirem realmente um programa para o que seria feito e implantado ali. Não. Também tem a nossa vontade de impor muita coisa que muitas Sim. vezes não é aceita e aí você vai sempre tentando... Não, obviamente tem as duas coisas. Tem a nossa incompetência, que é clara e evidente, e tem também isso que eu... Álvaro, só para esclarecer, vamos dizer, dessas 32 versões não são 32 projetos distintos, vamos dizer. Várias dessas versões, eu preciso de mais 3 metros quadrados para fechar minha conta. Então são várias versões, vamos dizer, mas de projeto deve ter uns 4 ou 5 projetos distintos. São saltos, quando a gente fala versões, são saltos qualitativos do projeto. Porque o interessante, eu acho muito interessante, é um processo, é um diálogo.
Eles, às vezes trava assim, ó, eles sabem o que o eles projeto querem. está ótimo, mas eu preciso de 1 metro quadrado a mais. Você tem que tirar esse metro quadrado do corredor que eu não vendo e colocar nas unidades. Não dá, eu não posso avançar nenhum dos recursos. O que eu faço? Então, ou você muda o projeto. Às vezes tinham questões objetivas, uma vaga a mais de carro, repensar a estrutura, enfim, tem coisas. O projeto aqui, eles pagaram acho que a 70 própria mil pelo Arvos projeto. aprendeu com esse processo, porque eles. O projeto é de 2007, ele foi inaugurado esse ano, vamos dizer, 2008. Então são 6 anos entre projeto e obra. Vamos dizer, É muito difícil. a gente foi contratado para rever o projeto inúmeras vezes, dizer, e acho que uma certa hora ninguém mais aguentava discutir processo. Eles queriam acabar, a gente queria encerrar o projeto. Porque o que eu fiz daqui 3 anos atrás na reunião com o engenheiro? Ninguém mais sabia, porque a equipe das árvores já tinha mudado, a equipe de projeto deles, dos complementares, tinha mudado. Chegou uma hora, precisou estudar o que a gente tinha feito há 3 anos atrás, porque eles ficou parado. Mas teve problema. Essas versões todas... essa experiência para trabalhar com o mercado imobiliário, que depois a gente teve a oportunidade de fazer estudos para outras incorporadoras que não foram adiante, uma mão no Excel e outra mão no CAD. Assim. Você tem que ter uma planilha toda montada. Assim, se o número aparece verdinho lá embaixo, ele gosta do projeto. Se o número aparece negativado, o projeto pode ser incrível, maravilhoso. A gente fez outros projetos. Já comentei com o João, já comentei até com o Otávio. Falei, putz, a gente morre de saudades de trabalhar com vocês, porque eu juro, todas as outras experiências foram horríveis. Foi muito duro, né? Porque quando chega o consultor, a gente acabou de perder uma concorrência agora, com certeza chegou o consultor de imobiliário, de venda, falou assim, sabe qual é o problema? Vocês fizeram uma coisa muito boa e vale muito mais que R$400 mil, que era o que eles queriam fazer de valor final de venda, na cidade de Piracicaba. Aí eu falei, pô, mas por que você... primeiro eu falei, por que vende por 400? Qual o problema? A gente vai gastar, a gente mostrou que dava para fazer R$150 mil cada unidade, e o consultor, não, mas aí vai ter que vender mais caro, ninguém vai comprar, porque é muito boa a arquitetura. Aí o cara ligou pra gente e falou assim, vocês perderam a concorrência. Acho que perdeu até pro Guimato, tudo bem. Eu falei assim, mas eu queria ver o projeto do cara. Porque nosso projeto tinha dupla orientação, estava super bem resolvido. Prumadas, paredes estruturais de concreto. Era numa pedreira lá em Piracicaba de pedra vermelha, concreto ciclópico vermelho, todas paredes de concreto vermelhas. Era um prédio, a gente chamava a Pedreira de Piracicaba. E fazia uma praça de 100 metros de 200 metros de largura por 80 de extensão por 80 de largura entre as lâminas, com todo estacionamento embaixo, em volta de um bosque. Eu falei assim, eu falei pro cara, só falta vocês darem um prêmio para um cara que vai fazer um montão de rua nessa gleba aqui, e com um predinho com guarita individual, porque obviamente isso que ganhou. O cara só ficava falando assim, pô, mas só tem uma portaria. A gente tinha um andar técnico, a gente chamava de térreo técnico e térreo social, que era essa praça, na altura da Copa das Árvores, ligando todos os edifícios. Eram 1000 unidades. A gente perdeu porque o cara falou que era muito bom. Ou faz uma pior depois. Tem que fazer cafajestada, pelo jeito. E eu falei pro Otávio, pô, Otávio, tão bom aí fazer projeto com vocês, porque... Bom, eu já pensei um monte de coisa de dizer durante a conversa. Meu nome é Simone, eu trabalho na Ideias Arvos, eu trabalhava no comercial até 2 semanas e agora eu estou no departamento de projeto e admiro muito o trabalho de vocês, tanto que quando o André me contou que era do Grupo SP, eu falei, o Itacolomi. Bom,
Essa pergunta que o Marco fez sobre Itacolomi, eu acho que a questão não é projeto de forma alguma. Eu acho que é mais uma distribuição de layout mesmo e um programa que as unidades são muito grandes para o que as pessoas buscam. Se tivessem unidades menores, já teriam todas... Tudo sentido. Estaria tudo ocupado, sim. Eu acho que é um projeto que respeita muito Higienópolis, né? É um projeto que conversa totalmente com a rua. É incrível. Bom, até me embananei, esqueci o que eu ia dizer. Eu ia falar que realmente a Ideias Arvos é... Agora, participando e começando a viver, eu acho que eu já passei da fase de deslumbre, que quando eu entrei eu estava deslumbrada, assim, e agora eu já estou mais entendendo como as coisas funcionam. E eu acho que é bem assim, são várias opiniões também discutindo o mesmo projeto. Isso segura bastante, né? Que o arquiteto tem total liberdade de criação, mas tem um programa e tem muitas pessoas envolvidas, tem investidores opinando dentro de um projeto, investidores que não entendem muito, eles discutem sobre isso. Então, eu acho que tem vários impasses, eu acho que é por isso que tem todo esse processo muito longo. Que é rico, mas é rico. Sim, não é ruim. Sim. Não, eu só queria justificar essa questão. Mas eu sempre achei, não sei se ficou claro na resposta, que me parece muito correto que seja dessa forma. Né? Era isso que eu queria dizer. Mas foi perguntado assim, que comercialmente para o escritório, para a gente foi um desastre. Foi os primeiros projetos, a gente recebeu muito menos do que hoje se paga. Desculpa aí, hein, Bruno. Bom, no começo da conversa você falou essa coisa do que vocês chegaram aqui também porque vocês foram cavar, né, atrás criando oportunidades e gerando projetos e estudos para conseguir também ver um outro caminho que não fosse só ser chamado pelo cliente ou ser descoberto por alguém, indicado e tal. Eu acho isso, né, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, na verdade, porque todo mundo que não é das outras profissões fazem isso, né? Tipo, as pessoas se vão atrás, mas a gente, sei lá, parece que tem algum ranço que não deixa, falar, não, eu não vou, sou um orgulho que não deixa, né, fazer isso. Mas eu acho super interessante e talvez seja por isso também que a gente não está tão inserido no mercado imobiliário de São Paulo. Que dá vergonha fazer isso. Entendeu? Parece, você tá um vendido. Não, mas não é isso. Dá vergonha, pô. Quem que esse cara pensa que é arrogante? Né? O máximo que pode acontecer é ouvir um não. Então, ouve um não, tudo bem, mas você vai fazer... É que nem quando você vê uma mulher, antigamente, né? Você viu uma mulher bonita, vocês ainda podem fazer isso. Eu sou casado, não posso mais. Você vai lá e fala, e aí, né? O máximo que pode acontecer é que ela falou, vai se ferrar, meu. Tem vários tipos de não, né, também, né? Sim. O não mais educado. Né? Quem não arrisca não petisca. Não, então, mas daí, só para continuar, a questão é essa. Vocês acham que com essa atitude assim, de ir atrás do projeto e atrás do trabalho, talvez a gente mude um pouco esse panorama da arquitetura e a gente consiga começar a construir com mais qualidade dentro, que não seja depender de 2 ou 3 construtoras que têm arquitetura como viés, né? Eu acho que assim, você chegar numa dessas grandes incorporadoras e falar, pô, eu tenho um projeto que não é esse aí, talvez você comprovar que vai sair pelo mesmo preço, uma coisa melhor, tal, ou você acha que também depende muito dos estudos de mercado que eles fazem, todas essas coisas, né? Se mudar uma linguagem de uma incorporadora que já tem um vício de fazer um edifício com uma arquitetura ou que não tem arquitetura, né? O João vai respondendo comigo. Eu acho que unicamente não é nenhuma coisa, não é somente uma coisa nem a outra. Claro que eu acho importante sabermos, né, de alguma forma, nos colocarmos, mas a gente nunca mais fez uma coisa dessa. Não lembro. Fizemos? Não. As últimas... Depois da experiência com as Arvos, pelo menos 2 ou 3 projetos que foram encomendados por outras construtoras que nos procuraram. A gente está querendo alterar o perfil dos projetos que a gente realiza, porque não sei o quê. Vamos dizer, a gente quer uma arquitetura contemporânea, é o que sempre que eles falam. Na hora que apresenta o projeto, junto com a planilha verdezinha, e
às vezes a gente mandou o projeto, tem e-mail que a gente está esperando até hoje. Tem 2 anos que ele falou, não, assim que a gente resolver internamente aqui com a diretoria, a gente dá um retorno, a gente nunca mais também foi atrás. Falou, acho que não estão a fim de mudar, acho que para além desse discurso inicial, eles querem vender qualquer coisa que eles puserem para vender hoje, movimenta, financiamentos, possibilidades também de negócio. Mas acho que uma coisa que eu penso, aquele primeiro projeto que a gente fez, que era quase como, era um estudo, quase como o Lúcio Costa, lá no começo dos anos 30, fazia aquelas casas sem donos. Era um momento de reclusão dele profissional, tinha acabado de sair da Escola Nacional de Belas Artes, e fazia uns projetos, e ele chegou até a vender, ou pôs na banca de jornal para comercializar, quase numa atitude visionária, porque hoje você vai em banca de jornal, você compra plantas de residência, plantas de prédios, padrões, hoje você leva para executar. Então a gente pegou, viu um terreno, onde estava com algumas questões, falou, vamos tentar fazer um projeto. Era um proprietário que tinha 2 ou 3 casas, era um argentino, disse, pode entrar como uma parte interessada no negócio, mas eu não vou construir. Nem você. Vamos tentar achar alguém que possa viabilizar, e foi um pouco como apareceu oportunamente naquela ocasião o Zé Casarim. Aí, por conta disso, eles fizeram esse estudo que nunca ia ser feito. O estacionamento está lá até hoje, do jeito que está. Mas foi uma primeira também oportunidade para a gente enfrentar, vamos dizer, as questões de legislação. A gente até então nunca tinha feito nenhum projeto tão verticalizado, como aquele 8 andares, 25 metros. Mas era muito legal esse projeto, porque era um volume servidor interno, que era estrutura de concreto, tinha 2 elevadores na ponta, lembra? E a escada no meio. E aí era uma estrutura metálica, modulada, de 3 metros, e aí o miolo eram os quartos. Então era assim, 2 vazios, sala, cozinha, e os quartos, você tinha lá 6 quartos, mas se você quisesse você podia comprar 4, ou um só, 2, os quartos eram negociáveis entre os 2 lados. Então, você comprava 2 quartos no começo, outro ficava com 4, mas depois você tinha um filho, ligava para o cara, está sobrando um quarto aí, eu vou comprar, você empurrava a parede, e aí você ia tendo essa maleabilidade. Obviamente não funciona, mas para se animar, a gente pensava nessas coisas, né? Nós pensou lá atrás, a gente achava simpático esse. Mas eu queria falar uma coisa, que é isso que o João falou. Para a gente foi muito legal, por isso que a gente escolheu essa obra, como a gente começou lá no começo. A gente é um escritório pequeno, tem pouca coisa construída, não tem, né? Então tudo que a gente conseguiu foi assim, super par e passo, concurso, obra pública, né? A casa do irmão pobre, nunca teve aquela coisa do tio. Mas aí é motivo de muito orgulho ter participado desse projeto, que parece, que para mim é muito claro, que isso de alguma forma muda, ou vai mudar, um jeito de olhar a cidade, sabe? Não esse prédio, mas o que o Movimento 1 fez, e agora a Ideias Arvos continua a fazer, porque não é só mais Ideias Arvos, agora isso proliferou. A Ideias Arvos deu uma letra. A gente estava vivendo naquele momento, não sei se vocês não vão recordar, o pessoal de Maringá não vai lembrar, era um movimento do auge do neoclássico, né, não sei o quê. Né, ainda está sendo feito, você passa por aquele bairro lá do lado do shopping Guatemi, é horrível, aqueles edifícios de 30 andares. Então, é muito interessante, porque hoje não só Ideias Arvos, mas sucessão de pequenas incorporadoras percebeu que não é bem assim. Ou pode, não é que é bem assim, claro que pode ser assim, mas pode ser de outro jeito. Eu acho que ter participado disso, mesmo que de uma forma muito pequenininha e incipiente, é para a gente um motivo de orgulho, e é muito simpático compartilhar com vocês isso aqui agora. Aqui. O que a gente poderia fazer agora é tentar negociar só para subir numa varanda e ver se pode, sim, né, junto com o... Pode subir de uma escada nesse primeiro andar.
Mas tinha que perguntar só para o moço se pode subir, se alguém tiver mais alguma pergunta. Vocês querem fazer mais pergunta, alguma coisa? Eu queria saber se você podia falar um pouquinho como que foi o processo de projeto com, por exemplo, os projetistas de estrutura de concreto, estrutura metálica, como que foi foi uma conversa fácil, foi não sei. Florianópolis, Telefone, basicamente. A gente nunca encontrou ele. Uma vez. Uma vez. Não, encontrava. Eu encontrava lá nas mas acho que árvores. ele não vinha muito para São Paulo. Encontrava no escritório. De vez em quando ele A vinha. estrutura era de um projeto de Florianópolis, que acho que no começo estava. E metálica era daqui. A Steng, Mas eles não eram de Florianópolis, né? Gerson. Ah, não, os dois são diferentes. Não, o Gerson era de Florianópolis. É. O Steng era daqui. Nem lembrava. Não, é que foi. Todos os complementares foram sugeridos, a gente não sugeriu ninguém. Só o Andrés. Mas foram todos. Foi normal, é normal. É sempre uma parceria, o engenheiro. Então a gente discutia. Tinha coisas assim. Engraçadas. Por exemplo. A gente quer fazer os blocos de concreto de junta prumo. A gente sempre faz assim. Aí o engenheiro isso não existe. Aí você faz assim, alô, desculpa, como assim? Não é possível, você tem que travar, tem que fazer... Não, a gente, veja bem, aí mandava foto de todas as obras que a gente já fez. Mas isso não pode. Aí a gente sentava, mas aí não pode, tá bom, então não pode, ficou assim. Mas é normal. Normal. Isso acontece com as melhores famílias. É sempre bom trabalhar com engenheiro. Porque se não tem o engenheiro, não tem a obra. Então, é uma parceria. Agora a gente sempre interage, né? Discute. Toda a turma. Eles estavam fazendo um pacote. Ele estava fazendo ele fazia todos os projetos. Uma coisa que tá certo, era mais fácil. Outro dado, não sei hoje como está lá. Agora que a Simone, eu sei que ela é de lá, posso estar falando besteira, mas a gente não foi contratado para seguir a obra, mas a gente vinha toda semana. A gente achava, vinha almoçar, vamos passar na obra, né? E aí foi bacana, né? Porque a gente acabou construindo uma relação com a turma aqui da obra. Todo mundo já ligava. A gente nunca recebeu para fazer isso. A gente vinha quase toda semana, vinha resolver problema. E aí de vez em quando, aí começou a aparecer uma coisa mais oficial, que vinha aí, um dia vinha o Otávio, o Felipe, quando tinha um problema sério. É melhor que seja assim, né? Ele não pode tirar. Esse é da